Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo de Renda. Primeiramente queria pedir desculpas a vocês aí se sair um som de obra, mas minha rua aí tá em obra a semana inteira, uma barulheira, como vocês podem imaginar. Hoje eu escolhi aqui para a gente falar novamente aqui do LVBI 11, que é o fundo de logística da VBI, especialmente por conta dessa questão aí da recuperação judicial das lojas americanas que afetam o fundo. Esse é um fundo que a gente já falou dele no passado, aí, há um mês e pouquinho. Então vou deixar até o card aqui em algum momento para quem quiser ver lá a análise. É um fundo bem redondo, tá? Um fundo que eu gosto muito, mas que vai sofrer no curto prazo por conta dessa recuperação judicial das lojas americanas. Beleza? É um fundo que hoje está sendo negociado a R$ 94,10, perto das mínimas de 52 semanas, como vocês podem ver, com um dividend yield aqui de 9,5, para um fundo de galpão, um dividend yield muito interessante, tá? Ele está sendo negociado hoje a um desconto do valor patrimonial de quase 20%. Tem uma liquidez média diária excelente aqui de mais de R$ 2 milhões, tá? E o que aconteceu? Basicamente o fundo fechou um ano a R$ 103 e hoje negociando esse patamar de 94, teve uma queda aqui de quase 9%. Se vocês repararem, essa queda se intensifica aqui a partir do dia 11, que é o dia que começa essa novela das lojas americanas aí, que culminou com um pedido de recuperação judicial, e ontem soltaram a lista de credores, e o fundo está nessa lista de credores. Então a gente vai entender bem a situação, entender como isso pode impactar nos rendimentos. Então esse dividend yield aqui passado talvez não se reflita, pelo menos a curto prazo, tá? E, enfim, fazer essa análise aí para vocês identificarem se é uma oportunidade ou não. Como eu sempre bato na tecla aqui, esse canal ele não faz recomendação de investimento, de compra e venda, a gente faz o canal de intuito aqui totalmente educacional, para que vocês, enfim, entendam como se faz uma análise de um ativo e decidam colocar ou não na carteira de vocês, beleza? Como a gente pode ver, o fundo vem entregando aqui 75 centavos como um reloginho aqui desde julho, né? Entregou aqui em janeiro também. O Status Invest está com algum problema que ele não está indicando aqui janeiro de 23, mas entregou 75 centavos também em janeiro. O fundo estava muito bem encaixado, muito tranquilo, sem nenhum problema, mas agora surgiu essa questão aqui das lojas americanas, que é um dos inquilinos do fundo, através da B2W. O fundo ele tem 1,3 bi de tamanho, é um fundo que eu considero de tamanho grande, né? A liquidez dele, como eu disse, é muito boa, de 2 milhões. É um fundo que tem uma alavancagemzinha, eu vou tratar disso quando eu olhar aqui o relatório gerencial. Esse aqui é o relatório gerencial, né, de dezembro. Esse relatório ele foi liberado para a gente dia 23, desculpa. E a gente já percebe aqui no relatório, eu quero que vocês aqui que estão acostumados e me acompanham a ver os relatórios gerenciais, vocês já vejam como a VBI é uma boa gestora, porque ela dá bastante transparência. Ela, inclusive, dedicou uma sessão desse relatório só para falar de lojas americanas. Isso antes da lojas americanas soltar a lista de credores da recuperação judicial. Depois que ela soltou ontem, ela soltou um fato relevante que a gente também vai analisar para entender quais são os impactos do fundo para isso, tá? Bom, aqui falando as informações do fundo, né? Esse dividend yield está diferente do que eu falei para vocês, porque ele está sobre a cota de fechamento de dezembro, que foi aquela de 103, essas aqui. Hoje, como o fundo já está sendo negociado a 94, esse yield aqui aumentou para 9,5. Primeiro ponto importante aqui, o resultado do fundo foi 0,77 por cota, tá? Então ele está distribuindo abaixo do resultado. Ele usou esses 2 centavos para comprar uma reserva que a gente vai ver que já está em 17 centavos. Então essa reserva ela pode ser bastante relevante para esse momento de turbulência aí que ele pode viver com as lojas americanas, tá? Para poder linearizar um pouco esse rendimento, tá? A exposição do fundo é 7%, tá? Já vou dar esse número para vocês, 7% da ABL do fundo está nas mãos das lojas americanas. A gente não tem os números certinhos, né? Mas a gente pode supor aqui que a gente está falando algo em torno de 5 centavos, 4 centavos por cota, tá?
gestão comercial do fundo vem fazendo um trabalho excelente, né? E no final de dezembro, ela tinha aqui 2,4 de vacância física, sendo que um desses ativos tem um dividendo preferencial mínimo, né, até maio, então a vacância financeira era de 1,5. Só que durante o mês de dezembro ela fez seu trabalho de gestão ativa comercial e conseguiu reduzir a vacância física para 2 e essa vacância financeira para 1,1, ou seja, quase inexistente. Né? O fundo está quase na sua total capacidade de geração de renda nos ativos imobiliários. Tá? E ele ainda conseguiu celebrar uma extensão de contato aqui com uma das suas locatárias. Beleza? Ele tem alguns ativos em desenvolvimento, um deles está em fase de obtenção de ABITS, então em breve é uma extensão do ativo dele, né, do Cajamar, esse ABITS, então em breve a ABL do fundo vai aumentar e com isso mais receita imobiliária e mais dividendo para o bolso do cotista. Aqui é o ponto que ele destaca a questão das Americanas, tá? As Americanas estão nesse imóvel aqui de Aratu, que é um imóvel próximo a Salvador, e quando ele comprou eles já estavam lá, essa loja das Americanas, tá? E ele tem 2 galpões aqui, como vocês podem ver, o galpão 1, que está 100% alocado para outras pessoas, e esse galpão, o G2 aqui, que está 91% para as Americanas, e tem um espaço aqui livre ainda para locação, que ele inclusive aqui avisa que está com negociações avançadas para estar aqui, ó, atualmente estamos com tratativas avançadas para um potente locatário para essa área remanescente aqui. Tá? Que é uma das poucas áreas de vacância do fundo inteiro. Beleza? Então aqui ele diz que está 91%, que até o momento não tem o que se preocupar, porque o aluguel competência dezembro, que foi pago no início de janeiro, foi pago corretamente, não tem ainda nenhum tipo de inadimplência, mas o gestor, já numas lives aí falando, e eu acho que ele está com a cabeça muito correta, né? Ele já está com um cenário na cabeça de terra arrasada, de que olha, eles não vão parar de pagar, e a cabeça do gestor, pelo que eu entendi, cara, eu vou tentar entrar num acordo o mais rápido possível com eles, para que eles saiam, não vou querer multa, não vou querer nada, eu quero que eles saiam imediatamente do galpão. E por que isso? Porque esse galpão está sendo locado a 19,50 metros quadrados, tá? E na concepção do gestor é um galpão de altíssima qualidade, que tem poucos similares nessa região, e essa é uma região com vacância muito baixa. Então ele acha que ele muito rapidamente consegue botar um novo locatário lá. E que o valor de mercado hoje praticado na região, ele é 20% acima disso aqui. Então ele acha que vai conseguir alocar isso aqui a 21 metro quadrado, o que vai gerar um impacto positivo de 2 centavos por cota. Então a cabeça dele é, olha, cara, primeiro sinal de inadimplência, eu vou bater lá na porta e falar, cara, vocês querem sair sem pagar nada? Sai. É melhor eu perder um aluguel do que ficar me arrastando aqui com vocês num processo hiper complexo como vai ser essa recuperação judicial deles. Eu acho que o gestor está com a cabeça correta, eu gostei de ver essa sinalização dele. Aqui um pouco do timeline, né, das emissões, dos ativos que foram adquiridos, questão do histórico da cota, bastante reloginho aqui nesse 75, o dividend yield aqui, vocês veem que hoje está pagando 9,5%, ou seja, é o melhor momento de entrada dessa série histórica aqui, né, talvez. Né? Embora esse rendimento aí possa cair uns 4 centavos por uns 2, 3 meses aí, eu acredito, tá? Aqui um pouco da rentabilidade, baseado nas 3 emissões que entrou na primeira, que entrou na segunda, que entrou na terceira. Liquidez, como eu disse, muito boa. Número de cotistas, mais de 65 mil cotistas. Muito bom o número de cotistas. Aqui um pouco da carteira de ativos. Onde os ativos estão localizados. Boa distribuição geográfica. Aqui ele abre a carteira de ativos, a porcentagem da receita, segmentos de locatários, locação de inquilino. A maioria dos contratos são típicos, tá? São 67% típicos. Mês de reajuste dos contratos, bastante são reajustados em janeiro. Então, a gente vai ficar de olho aí no próximo relatório de inicial se ele conseguiu esse reajuste, mas com a inflação que corre hoje, é bem possível que sim, não algo para se preocupar. Aqui é a carteira de ativos, a gente já comentou de todo o trabalho comercial que ele fez. A maioria dos contratos vence após 2026, então não é algo para se preocupar.
Revisionais sim, vamos ter bastante revisionais agora em 2023, é um ponto para a gente ficar de olho. E aqui a questão da vacância física e vacância financeira, que está bastante controlada ali, praticamente zerada. Isso aqui vai eventualmente acontecer o evento aqui da saída das lojas americanas e vai ter um delay para ele conseguir colocar um novo locatário lá. Mas, enfim, são coisas que acontecem com o imóvel. Inclusive, se eu não me engano, quando ele comprou esse ativo, a B2W já estava lá, ninguém conseguiu prever isso no mercado. Então, assim, zero culpa do gestor, e agora a gente tem que cobrar como ele vai agir daqui para frente. Eu acho que essa cabeça dele de cortar rápido esse prejuízo e partir para outra é a melhor cabeça possível, até porque o ativo tem qualidade. Então, fica aqui a lição de que, cara, se você tem um ativo de qualidade, você não precisa se preocupar tanto com os outros tipos de análise. Óbvio que elas são importantes, como a qualidade do locatário e tudo mais. Mas se você tem um ativo de qualidade, a liquidez dele é rápida. E talvez até um preço maior do que está sendo pago. Aqui a DRE do fundo, como eu disse aqui, ele gerou uma reserva de lucro aqui. Hoje a gente tem aqui essa reserva de lucro de 17 centavos por cota, o que deve ajudar o fundo a linearizar durante algum tempo, né? No caso dessa chacoalhada aí da RJ das Americanas, certo? Aqui o resultado quebrado, é bastante transparente, o resultado é muito bom nesses gráficos que eles trazem. Receita imobiliária, né, total, tem um pouquinho aqui da vacância, existem ainda umas carências de descontos rodando, que depois esses 3 centavos podem voltar como receita imobiliária para o fundo, então também isso dá uma turbinada nos investimentos. Aqui ele fala um pouco da alavancagem, tá? O fundo ele tem uma alavancagemzinha, nada muito gigantesco, né? Você vê que a alavancagem hoje está em 170 milhões aqui, num fundo de 2 bi, isso é menos de 10% do PL do fundo, né? Mas no fundo de 1 bi, quer dizer, isso aqui é um pouquinho mais de 10% do PL do fundo, então é bem comportada. Hoje a despesa financeira com essa alavancagem está por volta de 12 por cota. Ela vai aumentar porque vai ter um consumo de caixa que gera uma receita, né? Ele explica isso aqui. Mas como a gente pode ver, ele tem carência do principal aqui até setembro de 23, né? No caso da Jandira e Betim, Aratu ele já está pagando, já vem amortizando isso aqui há muito tempo, porque é desde junho de 22 que ele paga esse principal. E as taxas são boas, né? Você vê que CDI mais 2,25, IPCA mais 1,40, então foram alavancagens contratadas no momento certo. Tá? Aqui ele já faz uma coisa que eu nunca vi em outro relatório de inicial, isso é muito bom, fazer uma projeção de caixa e obrigações. Né? Hoje o caixa inicial do fundo é esse aqui, ele já explica aqui que ele vai ter alguns consumos de caixa, por exemplo, até o final do quarto trimestre do ano, então ele tem que pagar o ativo Betim, que ele tem 32 milhões, tem que pagar 8 milhões do Aratu e 71 milhões do Cajamar. Então, aqui considerando que ele vai ter que fazer uma emissão de uma nova dívida no segundo trimestre, né? Ele já tá botando aqui que ele vai dar uma nova alavancagem no segundo trimestre de 87, e já mostra a posição de caixa final do ano aqui, que deve ser por volta de 25 milhões de reais. Super saudável, tá? Ainda mais porque essa nova emissão de dívida aqui ela é decorrente, na realidade é uma rolagem, né, de uma dívida que ele vai estar pagando aqui atrás. Então, tudo dentro de uma normalidade e controlado, na minha opinião. Tá? Aqui ele abre o balanço patrimonial do fundo também, poucos fundos fazem isso, e faz o detalhamento dos ativos. Pois bem, como eu mostrei para vocês lá na parte das lojas americanas, ele disse, olha, não tem nada, tá me devendo nada e tal. Só que aí ontem a gente foi surpreendido que na listagem de credores ele coloca lá o LVBI, ou na realidade essas empresas que o LVBI detém diretamente, que tem o imóvel, né, como Arthur Log Armazenagem S.A., e ele coloca lá que tem créditos lá a serem pagos. O fundo soltou um fato relevante ontem para falar que, olha, fui pego de surpresa por estar cedo listado lá como um dos credores do fundo, porque até a presente data não tem nenhum valor em aberto, né? Obviamente que o próximo aluguel deve vencer no início de fevereiro, e esse aqui é a grande chance de não pagar. Então não deu para entender por que houve essa inclusão. Ele já está prevendo que não vai pagar em fevereiro. Não sei.
A verdade é que essa lista de credores da lojas americanas foi uma grande confusão. Né? Para vocês terem uma ideia, eles colocaram como maior credor o Deutsche Bank, com 5 bilhões, e o Deutsche Bank já foi a público falar que não tem exposição nenhuma à lojas americanas. Então, vocês verem o caos que deve ser a contabilidade dessa empresa. Bem, galera, era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenham gostado. Peço para, por favor, curtirem o canal, se inscrevam no canal para estar recebendo mais análises aí de mais ativos. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, só botar nos comentários aí que eu respondo todo mundo. Beleza? Valeu, um abraço e tchau!